Bom dia, sou Milene Brandão e nesse momento de pandemia estamos utilizando novas alternativas para disseminar o conhecimento, né, em várias instituições de ensino. E nessa relação de assíncrona e síncrona, né? Síncrona a gente está presente ao mesmo tempo professor e aluno no ambiente virtual, né, de aprendizagem. Assíncrona, a gente não está presente ao mesmo tempo, ok? E essa é uma aula assíncrona, ok? É uma primeira experiência minha ministrando aula de forma virtual, no sentido com vídeos. Conforme o tempo eu vou pegando mais jeito, espero que compreendam. Mas o objetivo é vocês poderem conseguir absorver o conteúdo. Talvez às vezes vocês vão escutar até uns barulhinhos de cachorro, né? Porque eu tô na minha casa nesse momento de pandemia. E um pouquinho rouca. Gente, todo mundo nesse momento de pandemia ele está tendo um processo de resiliência, né? Estamos tendo que se adaptar às novas demandas. O mundo, a gente vai sair daqui, as relações globais, as relações locais também não serão as mesmas, né? Até as estruturas próprias da família. E o direito, se a gente observar, ele em regra, ele busca dar conta dessas mudanças sociais da realidade. Isso, o direito mais contemporâneo. Porque o direito natural, inicialmente, acreditava num direito como um direito imutável, um direito atemporal, um direito universal. A gente vai perceber que esse pensamento do direito natural, ele diverge com o pensamento do direito positivo e o direito atual também. Por quê? O direito natural, por acreditar num direito universal, com os valores universais, um direito atemporal, um direito que valia para todos os tempos e valia também para todos os locais. Não considerava essas diferenças culturais, né? E ele se preocupava muito com esses valores universais, dentre esses valores, a moral, a ética. E o debate que se terá no decorrer disso, ainda mais no direito positivo, é sobre essa relação da moral e da ética. Começa-se a pensar que há normas que nem sempre são morais. E há normas que, sim, seguem a moralidade. Podemos dar um exemplo, né? O direito administrativo, ele tem o princípio dele inerente à moralidade, que está lá no artigo 37 da Constituição, a LIMP, que é os princípios do direito administrativo, que é um dos princípios do direito administrativos que está expresso na norma constitucional. Então, a LIMP é legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Mas essa questão desse direito preocupado com a moralidade, que consta no artigo 37 da Constituição, ele é reflexo do quê? De uma reforma, de uma mudança que se teve de gestão da administração pública. Então, esse modelo, ele é mais contemporâneo, tá? Essa ideia de uma moralidade mais contemporânea, que vai diferenciar da moralidade mais tradicional. A moralidade mais tradicional, ela se preocupa mais com os fins, ela não se preocupa tanto com os meios, né, que se dá. Ou melhor dizendo, ela não se preocupa tanto com a intenção da fala, né? Mas pensando ainda no direito natural, por ele ter esse viés universal temporal, ele foi muito questionado. Por quê? Porque ele era um direito que inicialmente independia da produção do Estado, da figura do Estado. Ele era um direito que ele estava num plano da natureza, num plano das questões até ligadas a aspectos religiosos, né? Então, o que é interessante é que essa concepção de universalidade do direito, ele tem sim uma característica marcante também com a própria religião católica, num tempo atrás, né? Que eu falo no período que dá o processo medieval, e ela sim pensa numa religião universal, né? E a gente pode pensar que esse princípio de universalidade, ele decorre sim dessa tentativa de fazer uma aplicação a todas as civilizações, né? A todos os sujeitos de uma ideia de universalidade. Pois bem, o direito positivo, ele acredita que as normas, elas são escritas e são produzidas pelo Estado, ok? E que existe um procedimento para a produção dessas normas. Ou seja, tem que respeitar também uma legalidade formal de procedimento. Inicialmente, quando a gente pensava no direito, se confundia muito a quem interessava o direito. Se o direito interessava a pessoa, como se diz, ao
ao soberano, né? Ou se o direito era produzido para o interesse público, para o Estado em si, ou se o direito era produzido para o interesse público. Ou esse sujeito, nesse viés todo, começaram a se pensar numa divisão dos ramos do direito. Como assim? Uma divisão inicialmente rígida do direito, em que você tinha uma divisão do direito público e do direito privado. Era muito rígido. A gente vai perceber que hoje a gente não pensa nessa rigidez. Então, ainda pensando no direito natural, no direito positivo, ok? O direito positivo é um direito que ele não, inicialmente, ele não acredita que existem lacunas, tá? Porque ele acreditava que a norma era justa. E se não fosse justa, não era norma. Então, não se pensava que poderia haver normas, inicialmente, que tivesse uma questão ideológica da produção dessa norma, ou seja, acreditavam numa neutralidade ideal, uma neutralidade no plano ideal, não tanto no plano real, ok? Então é muito mais fácil quando você pensa que a norma se justifica por si, né? Que a norma é um objeto completo nesse aspecto, que dessa forma eles conseguiam até validar o direito como ciência, né? Então, nesse processo todo, a gente vai perceber que no decorrer do tempo, houve-se uma mudança. Essa mudança é a forma que se pensa no direito. O direito, ele se legitima em si mesmo. O direito, o objeto do direito e a forma de haver o processo de legitimação do direito é pelo próprio ordenamento jurídico, é pela própria norma em si. Então, a gente vai perceber que isso não. As coisas vão se tornar mais complexas, porque acredita-se que a forma de pensar da época reflete na forma de pensar o direito, né? Atualmente, a gente consegue fazer essa análise. Antes não, né? Antes era como as sociedades em si não eram tão complexas como agora, isso refletia assim na forma de eles olharem o direito, né? Até na própria formação do Estado. Quando se dá a formação do Estado moderno, interfere na produção do direito. Então, quando você não tinha o Estado moderno, você pensava uma forma do direito não tão vinculado a essa concepção formalista, né? Então, com o Estado moderno, o que acontece? Esse direito, ele acaba começa a haver uma separação do processo de produção do direito como junto Estado e também Igreja. Nesse processo de separação Estado de Igreja, tem, logicamente, um viés de um interesse histórico, né? Tem uma situação histórica da época. Porque a gente está falando da formação de Estado e no processo histórico, primeiramente, há sim uma separação da Igreja e do Estado. Então, o que acontece com isso? Ele vai refletir no direito. Então, não vem primeiramente o direito, tá? Dizendo que há uma separação entre Estado e Igreja, tá? Ou seja, primeiro reflete naquele momento, primeiro refletiu na sociedade, ok? Para depois se manifestar nas normas, ok? Ou seja, nas leis.